Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Boa noite, pessoal. Eu sou a fonoaudióloga Ana Paula Rosa. E a gente está aqui para mais um programa de 0 a 6. Vocês já viram aí nos stories, né? A gente vai estar com um tema diferente hoje. Diferente, muito parecido com algumas coisas que a gente já tem trazido para vocês. Então, se você está entrando aí ou vendo na reprise, compartilhe esse conteúdo. Nós vamos estar falando hoje sobre deficiência intelectual. Talvez é um tema que você nunca passou pela sua cabeça ou você não ouviu falar. Anteriormente a gente falava sobre retardo mental, né? Então às vezes deficiência intelectual não é uma palavra ainda aí que você está acostumado, né? Mas é hoje o que está descrito no DSM-5, em algumas outros manuais que a gente trabalha, tá? E eu sempre falo que esse conteúdo é para servir para você, mãe, para você, pai. A gente tem que lembrar dos pais, senão tem pessoas que puxam a nossa orelha aqui. Desaparece. E a gente quer falar da forma mais acessível para vocês, né? A gente tem trabalhado, então assim, na nossa área de atuação tem várias coisas que a gente poderia trazer, mas a gente quer trazer a forma mais simples para você entender, para você observar e para que a sua criança chegue para uma avaliação adequada. E quanto mais precoce, né, a deficiência intelectual não vai ter um tratamento em si, não quer dizer que um tratamento vá fazer deixar de ser um deficiente intelectual, mas as habilidades, né, adaptativas principalmente dela pode mudar e muito. E o que são habilidades adaptativas? São Porque as mães perguntam, né? Isso! Ó, a gente vai ver então, a deficiência intelectual ele vai estar pontuado em dificuldades severas, né, moderadas, mas assim, evidentes, em 2 pontos, tanto no funcionamento intelectual como nas atividades adaptativas, nos comportamentos adaptativos. E é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente circule nos ambientes. Então a gente vai conseguir escovar o dente, todas as coisas que a gente faz durante o dia, e a gente já acha que faz intuitivamente, né, que a gente já acorda e já vai fazendo tudo. São todas as habilidades que nos mantêm uma organização durante o nosso dia e que você vai observar desde muito pequeno essas crianças com algumas dificuldades nessas organizações. É a capacidade do ser de se adaptar a tudo que a gente enfrenta nos ambientes em que a gente está. Isso. E aí, então assim, essa população vai atender de 1 a 3%, é o que indica os estudos, são crianças com essa deficiência intelectual. Então, como eu falei, os estímulos não querem dizer que vai mudar essa deficiência. E precisa ser, é uma criança que a gente vai falar, é uma criança realmente com essa deficiência, até 18 anos vai aparecer, né? Não é assim, quando adulto fiquei com deficiência intelectual, isso não existe. E quanto mais puxado para o severo, mais a gente percebe antes, né? Isso. Ou se a criança já está em algum tipo de atendimento, o profissional com um olhar um pouquinho mais apurado, ele já saca ali algumas dificuldades que não são esperadas. Então a gente vai falar aqui de alguns sinais que você em casa pode ir observando a sua criança desde muito pequena. A Ana também vai pontuar um pouco isso, mas a gente já tem trazido, né? Quando é o severo, a gente consegue, né, as nossas observações, a gente bate o olho, já vai para pediatra, já tem algumas limitações motoras, já tem algumas dificuldades muito mais visíveis. A nossa fala aqui é abranger tudo, né? Observe o seu filho em casa desde muito pequeno. Nós falamos sobre marcos do desenvolvimento. Sim. Então você vai ver que uma criança com deficiência intelectual, ela tem você vai ver que não vai andar, né? A idade cronológica com a idade do desenvolvimento dela não vai bater. Ela está sempre um pouco atrás, né? Sempre. Do que é o esperado, assim. E esse um pouco, a gente fala assim, tem a deficiência intelectual, a leve, a moderada, a grave e a profunda. A gente vai falar leve, mas não quer dizer que é um leve porque parece pouco. Não é pouco, né? A gente às vezes tem esse termo que parece assim, não, tá tudo bem, ele vai conseguir fazer todas as coisas. Né? Mas realmente a sua criança vai ter uma limitação. E o que isso traz? Eu vou trazer alguns sinais para falar um pouquinho
importante a gente ter esse diagnóstico precoce e o que faz de diferença na vida dessa criança ter esse diagnóstico. Os diagnósticos, a gente não precisa ficar preocupado só com o diagnóstico, né? Eu sempre falo para as mães aqui em atendimento, eu falo, traz pré-estímulo, a gente começa o tratamento, o diagnóstico é importante sim, mas não é o que baseia só, assim, a gente precisa só do diagnóstico, a gente precisa saber o que a gente faz com essa criança depois, né? Então não é só uma avaliação, é o que eu faço depois dessa avaliação. Exatamente, e mesmo porque quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente está falando de algo que a gente não consegue detectar imediatamente. Então você vê vários atrasos, né, no desenvolvimento da criança. Às vezes você consegue ver bem pequena, e a Maria vai falar disso depois, às vezes é só parece um atraso. Ela não tem mais nenhuma outra marca, não tem nenhuma outra síndrome. Então, aparecem sinais de coisas que você não sabe bem o que é. E quando é muito pequena, você nem pode dizer que é uma deficiência intelectual. Né? O diagnóstico vem escrito, né, um neurologista que fecha esse diagnóstico, né, uma equipe que vai fazer essa avaliação, mas acima de 5 anos. Né, que ele já viu que às vezes tem muito ali, muito pequenininho, você já está sabendo, você já imagina. Mas esse diagnóstico vai fechar até 5 anos e 18 anos, como eu falei, assim, não tem como ser depois também, né? Você pode até saber que enquanto adulto você recebeu esse diagnóstico depois, mas você já sabe que já tinha, né? Já são como um autista adulto, né? Que às vezes ele recebe esse diagnóstico tardiamente, né? Enquanto adulto, mas ele sabe que ele já é um autista desde criança. E assim, quando você fala de algo que vai ser diagnosticado depois de um tempo, né, para as crianças que já vêm com uma série de sinais de atraso no desenvolvimento, o que você faz para você saber como é deficiência? Você intervém, você estimula, você bota em terapia no que ele precisa, né, nas habilidades que ele precisa melhorar. E aí, o profissional trabalhando com essa criança vai sentindo, a partir do que ela oferece, a criança responde, se tem uma cara mais de deficiência intelectual, ou se é um atraso, que com um pouco de estímulo a criança já se adapta e vai embora para frente. Então, até nisso que a Maria está falando, né, que o diagnóstico é importante. Porém, de um modo geral, essas questões que envolvem primeiríssima infância, o importante é que a criança chegue para terapia, para intervenção, né, com profissionais. Isso. Então, assim, o que é inteligência? Eu vou ler alguns pontos aqui, porque é isso, né? A gente vai ver esse rebaixamento, né, nessa inteligência. Então, quando chega para o estímulo, como a Ana falou, a gente estimula, mas aí a gente vê uma limitação. Não é só intelectual, não é só, às vezes, não é só, por exemplo, escolar. Isso. Que algumas mães falam, não, mas ele vai tão bem, mexe tão bem no celular. Faz um monte de coisa, tá bem com os amigos, resolve problema em casa, me ajuda, faz tudo, toma banho, sabe cuidar da higiene, cuida bem da roupa, mas na hora da escola, nossa, eu acho que ele tem algum problema. Falo, com certeza, né? Pode ter algumas associações, alguns transtornos até, mas não é uma deficiência intelectual. Então a gente vai ver também assim, essa fala. E por outro lado, tem a outra fala assim que não, tá tudo com atraso. Só que aí a gente fala assim, não, Maria, mas é só o tempo, né? Dá um tempinho, dá um estímulo que vai indo. E o tempo, eu estava até ouvindo uma frase esses dias, o tempo não dá conta de tudo, gente. Não é assim. Né? A gente falou isso dos marcos. Nós temos marcos, não é fixo os marcos. Mas também não é Deus dará, né? Com 10 anos ele vai começar a alfabetização. E não tem nada nisso, não foi para uma avaliação, né? Não chegou a ter algum transtorno, né, de aprendizado, ou se realmente alguma outra coisa, você vê um atraso, a gente vai ver uma deficiência intelectual, um atraso global do desenvolvimento. Não é só apontado a parte escolar, que às vezes muitas pessoas se pegam dele não estar passando de ano, né? Pode ser vários outros transtornos, às vezes escolares, porque ele não está passando de ano, né? Mas tem que ser um atraso global nesse desenvolvimento, tanto intelectual como dessas funções adaptativas dele. Então você vai observar enquanto mãe.
né? Desde muito pequeno. É claro que o leve, a gente fica nessa sensação de vamos estimular, né? Daqui a um tempo ele aprende, é só imaturo, né? Daqui a um tempo ele aprende, mas não é dessa maneira. Eu acho interessante, assim, sabe? Porque isso é uma fala que a gente ouve demais, assim, e até de profissionais a gente ouve, não é só, né, de pessoas comuns, assim, do dia a dia, de profissional que trabalha com isso, que trabalha com crianças, às vezes a gente ouve. E eu fico me segurando, porque, olha, gente, se uma criança... Ela queria falar. Se uma criança tem 5 anos de idade e não anda, você acha normal? Não é normal. Não anda, tá? Não é normal, tá? Você, se deu 1 ano e meio, ela não tá andando, nossa, já acende um alerta vermelho e aí a gente começa a corre, até que vê o que acontece, que essa criança não consegue andar. Agora, se tem uma dificuldade de manipular objetos, uma dificuldade de falar, aí espera até 3. Espera até entrar na escola. Quando entrar na escola vai falar, porque ela vai ter que conversar com os amigos, vai ter que se virar. Não é bem assim, a escola ajuda, mas a escola é igual o tempo. A escola também não dá conta de tudo, entende? Então, acho que tem essa questão que parece que é uma mística, né? Porque você não tá, o motor você vê, né? Claro, a criança fez, precisa andar, ela ficou em pé e deu os passinhos, beleza. Agora, quando é fala, quando é algo que emocional, quando envolve compreensão de coisas, né, da vida, espero que ela vai aprender. Isso. Aí também não é assim esperar tanto, né? Isso. E não só esperar, acho que a gente não vai precisar ter essa espera. Eu falo, o estímulo é essa compreensão que a gente espera também. Enquanto profissionais, a gente sabe disso, que a gente estimula e dá essa parada, né? A gente sabe que vai ter um período que ela vai demonstrar aquilo que ela aprendeu. A gente tem altas, às vezes a gente sabe que aquilo que a gente começou a trabalhar lá no começo do tratamento, a gente vai ver depois de 2 meses, de 3 meses, mas dentro de uma observação com um profissional, né? Que está conseguindo ter essa pauta. A gente sempre fala assim, por exemplo, a mãe de primeira viagem, fala, às vezes não tem tanta referência assim, desses marcos de desenvolvimento, então podem se perder um pouco. É verdade. Mas a gente vai falar de uma deficiência intelectual, pode ser a leve, que eu sei que é um pouquinho mais difícil, a gente vai conseguir um diagnóstico um pouco mais tardio, mas algumas coisas que a gente vai dizer aqui você vai compreender. Você vai observar que o seu filho já tem apresentado desde muito pequeno, né? Então, assim, vai para estímulo com um profissional adequado. E aí ele vai para esse estímulo, né? A birra é esperada. Eu sempre falo isso para os pais, a birra é esperada, mas não quer dizer que não precisa de intervenção. A gente sabe que uma criança pequena, provavelmente, ela vai apresentar um comportamento de birra, mas não quer dizer que ela não vai chegar para uma intervenção. Né? A gente vai, depois dos 4 anos passa essa birra. Não, às vezes ela reforçou você com o seu reforço ou com o seu deixar, às vezes você reforçou um comportamento que ela vai aprender por causa disso e vai levar para o resto da vida. Né? Então, assim, é isso que a gente tem falado, tá? A nossa fala aqui de trazer esse conteúdo, quando a gente pensou nesse conteúdo, é exatamente para trazer uma informação simples, mas que gera essa observação, porque são vocês que estão com os filhos. Isso, exatamente. Né? E vocês sabem mais, eu até falo para as mães, vocês sabem mais do que eu. Quando a gente já falou alguma coisa, eles falam, nossa, verdade, Maria, quando era bebezinho, já fazia isso. Nossa, verdade, com 1 ano demorou para fazer isso. Vocês vão sabendo, né, que realmente não é só agora, né? Não chegou só com 3 anos não conseguindo falar. Né? São muitas outras coisas que vocês já vão observando no comportamento desse filho, mas que às vezes a gente deixa passar esperando que uma hora, de uma hora para outra, vai se resolver. E tem também assim, uma questão de que da gente tentar observar, por isso que a gente sempre traz os marcos, né, do desenvolvimento, porque a gente tem que tentar observar o que realmente a criança está fazendo. A gente tem uma tendência de interpretar aquilo, e isso é saudável, porque seres humanos interpretam o mundo, né? Mas tem uma diferença do que a criança está fazendo ou não está fazendo porque não pode, daquilo que a gente acha que ela está fazendo porque ela quer, entende? Ou ela não quer. Ele não faz isso porque ele não quer, mas ele consegue. Mas quando ele consegue, né? Quando ele fez, né? Ou você sempre está
achando que ele consegue, ou você sempre está achando que ele não quer. Então, eu acho que essa diferencinha que é importante que a Maria vai falar dos marcos, vocês ficarem atentas para isso, né? Da frequência do aparecimento do comportamento. E quando ele não quer, significa que naquele momento ele não quer, mas já apareceu em outros momentos. Ele vai fazer essas coisas, né? Mas quando ele não demonstrou em nenhum momento, não quer dizer, não tem a ver com desejo, tem a ver com incapacidade realmente dele conseguir fazer isso. E aí aqui na deficiência intelectual, não é uma capacidade que a gente vai estimular e que ele vai aprender. Né? Tem muito a ver com que ele tem essas limitações nesse aprendizado. Ele vai conseguir treinar muitas coisas diferentes, por isso que a gente fala de chegar para um atendimento precoce, mas realmente vai ter uma limitação nisso. E por isso que, enquanto pais, saber desse diagnóstico diminui as nossas ansiedades. E também diminui as cobranças sobre esse filho, aumenta a probabilidade dele, na comunidade também, de entender, não, ele tem uma deficiência intelectual. Então, a gente pode adaptar algumas atividades, a escola precisa estar atento. Ele vai ser uma criança que vai ter cuidados especiais ali dentro, porque realmente não é vontade, né? Não é que ele não quer aprender aquilo, né? Não é que ele não consegue, ele não consegue realmente fazer aquela abstração como uma outra criança naquele tempo, né? Naquela idade, vai começar a se alfabetizar com 6 a 7 anos. Normalmente não vai começar. Né? Ele não vai ter, não. E aí você está estimulando em casa e você vai falar que ele não. Aí passa como crianças que são desobedientes, preguiçosos, que não querem saber da escola, e eles acabam desistindo até. Né? Porque daí pode virar não querer, né? Isso. Porque aí às vezes a situação fica tão ruim para eles, não só para eles, né? Para todo mundo que está envolvido ali, para a família que está tentando e não vai, para eles que já viu que aquilo é muito difícil e ele não vai dar conta, aí ele se recusa, né? Mas quando eu falo que a criança que a gente acha que a criança não quer fazer, sendo que às vezes ela não pode, é até para crianças menores, né? Porque crianças menores geralmente não sabem dizer, mesmo uma criança com desenvolvimento típico, né? De um modo geral, as crianças não sabem muito se expressar, né? Então, por exemplo, eu não quero fazer isso. Uma criança bem pequenininha, de 2 aninhos, talvez ela não saiba dizer isso. Talvez ela mostre fazendo corpo mole, ou chorando, ou saindo do lugar, né? Mas uma criança com mais dificuldade, ela vai agir de outra forma. Você está pedindo para ela uma coisa, ela vai fazer outra coisa. E não é porque ela não quer fazer o que você quer necessariamente. É porque ela não consegue, às vezes ela não entende, às vezes ela não dá conta, é muito difícil para ela. Então, nesse momento, não é não querer, é não conseguir. Só que esse não querer, não conseguir, muitas vezes é a criança vivenciando esse fracasso, você não consegue, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Aí acaba desencadeando, não quero, porque eu já sei que eu não sou bom nisso. E aí, por isso que o cuidado com a escola, quando tem esse diagnóstico, né, ele vai ter um cuidado diferenciado. Mas eu vou colocar aqui alguns sinais que vocês podem observar nesse desenvolvimento, desde muito pequenos, né? Acho que a Ana vai poder também falar algumas outras coisas, mas assim, são crianças muito dependentes da mediação de um adulto, né? Para tudo, igual a gente falou, né? Você interpreta, você sabe. E aí você acha que o seu filho consegue fazer aquilo, mas é porque você está mediando tudo isso. Muito dependente sempre de ter um adulto perto para conseguir organizar junto com os grupos, com todas as situações que ele faz. Né? Como a gente falou desses comportamentos adaptativos, sempre vai ter que ter um adulto mediando. Então o adulto vai colocar roupa, desde coisas muito simples. Né? Então, assim, um adulto vai ter que escovar o dente, vai ter que organizar o banho, vai ter que organizar as roupas por muito tempo. Não é só quando é uma criança bem pequenininha. Uma criança bem pequenininha de 2, 3 anos, ele já começa a colocar várias partes da roupa dele sozinho. Ele já consegue tirar a parte da roupa dele sozinho. Então, assim, e aí algumas mães me falam, não, Maria, mas eu ainda tiro. Tudo bem, você pode até tirar, mas você sabe se o seu filho consegue fazer isso?
né? Então a gente vai vendo isso. Por isso que a gente pergunta às vezes na anamnese um monte de coisa, né? Então se seu filho está conseguindo, não, ele depende de todas as situações para você mediar, né? Todas as situações precisam estar, não só você, precisa estar um adulto. E a mediação não é só disso, a mediação é assim, ó. Ele tem uma dificuldade de interpretação, de abstrair as informações. Então, às vezes até de entender a fala do outro. Isso, aí tem que ter um adulto explicando para ele de uma forma mais concreta o que está querendo dizer. Mas não chega, às vezes, nem chega, essa questão vai aparecer lá na escola, né? Sim, interpretação, alfabetização, mas muitas vezes não, as crianças pequenas já mostram uma dificuldade, e aí quanto mais grave, né? Maior essa dificuldade de entender o contexto a partir do que você fala, uma coisa que você conta, às vezes ela não entende, né? Uma coisa que você pergunta. E aí, não sei se agora que eu começar a falar esses sinais, vocês vão ver que está muito próximo do autismo. Era duas lives anteriores que a gente estava falando. E realmente é uma comorbidade muito grande, né, do autismo. Mais de 50% dos estudos têm trazido que está associado à deficiência intelectual com o autismo. Então, por isso que... A gente tinha comentado sobre isso numa das lives, né, do TEA, porque a gente tem uma ideia de que autistas são gênios, são as altas habilidades, aquelas pessoas geniais e tal, fazem coisas maravilhosas. Mas, na real, a maior parte das crianças no espectro, elas são deficientes intelectuais. Então é isso, né? Então, sempre que a gente falou dessa dificuldade das entrelinhas, então você vai ver que ela não entendeu o ambiente, né? Então, assim, tá ali percebendo, tá todo mundo entendendo o que tá falando, até crianças muito menores que ela entenderam o que estava falando ali, estava acontecendo, mas ela não pegou. Então, não é só ali na hora da matemática, do português, é compreensão geral de uma história, quando você vai contar, quando eles estão com outras crianças brincando, e aí eles vão se sentir frustrados, às vezes eles choram, eles batem, brigam. Está muito associado à deficiência intelectual com esse comportamento agressivo e desafiador, muito, né? E aí tem comorbidades também nisso, né? Com TOD, com outros transtornos, mas realmente essa agressividade está muito presente. Né, essa dificuldade realmente de lidar com esse ambiente, porque assim, eu não entendo ele. Eu não consigo me comunicar, apesar de eu falar, a Ana vai falar de alguns atrasos, mas são crianças que às vezes estão falando. Sim. Né, mas elas não conseguem ter uma comunicação efetiva, porque se ela ouviu, mas ela não conseguiu interpretar o que estava dizendo, a resposta dela é vaga. A resposta dela, nossa, mas por que ela me respondeu isso? Sendo que eu estava falando de outra coisa. Né? Então, assim, e aí vai ter situações de conflito, né? Ela não consegue se sentir ali inserida naquela comunidade. Por isso que eu falei de um diagnóstico, é mais fácil, porque a comunidade sabe disso. Então, se a criança não está entendendo, ela vai tentar de outras formas apresentar. Mesmo que a criança não está entendendo, não vai ter... você fica de lado, porque você não está entendendo. De alguma outra forma, ela pode sim estar ali dentro. Né? Outra coisa, né? Eu falei, ela tem essa dificuldade de abstrair, são crianças extremamente dependentes desse mediador. Vai ter que ter um mediador para lidar com todas essas atividades deles. Ele vai ter um atraso global no desenvolvimento. Então, é um atraso na linguagem, na fala, muitas vezes. Vai ter, às vezes tem atrasos auditivos, visuais, porque a deficiência intelectual também tem parte genética, né? Então, assim, está ligada a síndromes, a várias alterações, né? Às vezes a gente vai medir o diâmetro da cabecinha. Por isso que o pediatra sempre mede, isso, né? Então, a gente vai fazer alguns exames, então, desde o teste do pezinho, desde alguns outros exames que a gente faz lá na ultrassom mesmo, para a gente já ver algumas características, a gente já pode estar prevenindo ou saber né, antecipadamente que essa criança vai ter algum atraso intelectual. Está muito associado com várias síndromes. Geralmente, né? Geralmente. Muitas síndromes, síndrome de Down, então várias. Mas assim, isso é fácil de diagnosticar. Quando vem com alguma síndrome associada, já está ali. Né? Você já vê, né? Já sabe com antecedência.
atividade motora, tudo já é muito fácil. A gente está falando aqui de uma criança que às vezes você está ali na sua casa e está sem esse diagnóstico, mas porque ela é muito pequenininha, às vezes não foi para a escola ainda, pandemia, né? E aí você tem observado esses atrasos, né? Você vai observar que não é um atraso, a gente não vai precisar chegar na escola. A época da escola, a entrada da escola, 4 a 5 anos, vai começar a dar muitos nortes. Por isso que é obrigatório a sua criança ir, não é só porque muitos estímulos diferentes que ela vai ter na escola, observações diferentes para que a gente não chegue só lá com 7 anos, essa criança no primeiro ano, aí, nossa, mas quem é essa criança? Que ninguém nunca viu, né? E aí chega com vários atrasos, vários transtornos e só agora que vai começar a ter algum tipo de estímulo, né? Crianças que se eles só chegassem no primeiro ano na escola, pensa uma fono. Nossa, se tivesse ia estar com super atrasos, porque pouquíssimas famílias às vezes iam levar para uma intervenção precoce. E assim, quando se trata de aquisições cognitivas, né, e a fala é um desses processos, você perde janelas importantíssimas, raras, antes que é na primeira infância. Então, se a criança nunca fez nada na vida e só com 7 vai para a escola e, meu Deus, essa dificuldade, a criança não alfabetiza, muito difícil, ela vai aprender algumas coisas ainda, mas ela já perdeu muitas janelas do desenvolvimento. Isso. Né? Uma outra parte, nesse atraso global de desenvolvimento, essas funções adaptativas, então você vai ver, então assim, ela não consegue às vezes colocar a cadeira para subir em alguma coisa para pegar aquilo que ela deseja. Estratégias, né? Todas essas organizações que uma criança já faz antecipadamente, essa organização, esse planejamento, preciso disso para dar conta disso, para fazer isso. Ela faz por imitação. Ela vai aprender por imitação, mas ela não tem essa abstração que isso vai me levar a isso, que vai me fazer isso. Por isso que às vezes ela vai falar coisas muito no concreto, ela vai fazer coisas que você fala assim, não faz isso, a outra pessoa vai ficar magoada, a outra pessoa vai ficar com raiva de você, mas para ela não disse nada de diferente, né? Se ela só falou a verdade, sabe aquilo que a gente fala? Só falou a verdade. Sim, mas nua e crua. Sim. E a criança, desde muito pequenininha, ela já vai tendo jeito de falar, ela vai sabendo como é que o tom de voz, como é que ela usa uma palavra diferente, como é que ela faz para ganhar uma coisa. Eu tenho 2 lá em casa, então eu sei. Cheia de estratégias, né? Cheia de estratégia. Muda o tom de voz quando vai pedir alguma coisa. Não vai acontecer. Conta uma coisa de um jeito para uma pessoa, para outra, de outro jeito para outra, quando sabe, né, como lidar com o outro. E aí você vai falar, né, nossa, mas parece que ela é infantilizada, parece que ela é imatura. Então são essas crianças que às vezes com 10, 11 anos você vai ver assim, nossa, mas parece que ela não percebe o mundo, Maria, ela não tem. Como que a gente fala? Sensibilidade? Não é sensibilidade, reciprocidade. Esqueci, gente. A gente vai falando e lembra. Então, assim, que são muito ingênuas, né? Que não tem essa malícia. Isso é um dos termos que a gente ouve muito. Né? Que você, enquanto pais, provavelmente você fala, mas parece que não tem malícia, parece que ele não entende nada, não vê nada. Tudo pra ele tá tudo simples, né? Nunca vê um perigo, não percebe que tem alguma coisa por trás daquilo. São crianças que não vão conseguir. Normalmente eles vão saber por imitação que eles não podem, ou que tem risco, né? Mas um risco iminente, tá lá escrito, risco. Ou ele aprendeu por tentativas e erros, né? Às vezes já se machucou de alguma forma assim, né? Por exemplo, encostou no fogão quente, se queimou e tal. E outra parte disso é essa generalização, né? Com muita dificuldade nessa área de fazer, por exemplo, um lápis não vai servir só para escrever, né? Então é feito para muitas outras coisas. Quando você viu que serve para alguma outra coisa, né? Então, ele colocou para prender o cabelo, ele serviu para fazer várias outras coisas. Você generaliza aquela função e serve para muitas coisas. A mesma atividade que você aprendeu com banana,
você vai conseguir fazer com a maçã, você vai conseguir fazer com o abacate, você vai conseguir fazer com uma cadeira, você vai conseguir, se é quantidade. Para essas crianças você vai sentir muita dificuldade, mas eu acabei de ensinar ele, Maria. E agora eu pedi para ele a mesma coisa, mas com a banana, e ele não consegue fazer. E não vai conseguir fazer, e não vai Ele vai procurar o habitual dele, né? Então vai procurar a maçã, por exemplo. Se você tinha sempre falado com a maçã, quando você fala da banana, ele se perde. Sim. Até você ensinar para ele com a banana, não que ele não vai aprender, tá, gente? Aprende. Isso é uma das coisas que às vezes a gente ouve falar, que assim, então não precisa fazer nada com eles. Né? Principalmente os severos, os moderados, uma deficiência intelectual. Deixa ele porque não tem o que fazer, não tem tratamento, não tem o que a gente fazer. Mas esse comportamento adaptativo, ele é ensinado por imitação. Né? Então, assim, saber contar, saber dar o troco, ir pegar um ônibus, saber o que ele precisa fazer antes, saber que ele tem uma rotina, que pode estar escrito, desenhado em algum lugar de tomar banho. Adultos, pensa adultos com deficiência intelectual. Às vezes ele precisa lá ainda ter um desenho de tudo que ele tem que fazer durante o dia, né? O que ele faz, como que ele arruma a cama e depois. Porque ele pode não generalizar, ele pode a memória ter também dificuldades, mas ele consegue fazer isso desde que ele aprendeu, alguém ensinou para ele que aquele que é a rotina dele durante o dia. Então, e se não tem uma pessoa, né, se desde pequeno não é trabalhado isso, ele vai ter muitas dificuldades lá na vida adulta. E a gente vai achar que ele não vai poder ficar sozinho, que ele não vai poder trabalhar. Sim, pode, vai ter atividades específicas para essa, né, todas as empresas vai ter aquelas vagas especiais, ele vai se encaixar nessas vagas especiais. Então não vai colocar ele para uma atividade de abstração, de interpretação, mas vai colocar ele para uma atividade de que ele faça repetições, né? E que às vezes ele é muito ligado com a organização, assim, né, de tamanho, de cor. Perfeito, ele vai dar conta de fazer. Né? Então, se a gente não insere ele, às vezes, num tratamento desde muito cedo, ele não chega nem no mercado de trabalho. Sim, porque são habilidades que você precisa desenvolver desde muito... Você vai ter que insistir desde bem precoce, né? Da idade mais... Né? Não é que a gente fala assim, não vai aprender, é que às vezes a gente liga aprendizado com essa abstração, né? Ele internalizou, mas ele vai aprendendo por imitação, ele vai conseguindo fazer dentro do limite dele, mas ele pode ser estimulado sim. A gente trabalha com uma psicopedagoga e com algumas, mas algumas. Tem uma que fala assim, e é total, né, real, assim. A gente já falou sobre isso também. Por exemplo, a gente pode ter uma criança com uma deficiência intelectual e a gente ajuda ela a usar toda a capacidade que ela tem, né? Então a gente ajuda ela com estratégias, com recursos, ensina isso, ensina aquilo, ela vai usar tudo que ela pode e ela faz o melhor uso daquilo. Então ela pode se sair muito melhor na vida, de um modo geral, do que uma criança com melhor inteligência e mais desorganizada. Mais desorganizada, que não sabe usar aquilo tudo. Então, veja, a gente ajudar a criança a desenvolver estratégias, a se organizar na vida, é fundamental para a vida inteira dela. Não é só para a infância, não é só para deixar os pais comendo os cabelos brancos, é também para isso, mas não só para isso, né? Você está construindo um ser humano ali, né? Que vai ter uma vida, a gente espera que vá ter a independência dele. E aí essa avaliação, né, que eu falei para vocês no final que eu ia falar, que se serve para quê? Esse diagnóstico, essa avaliação. São várias avaliações que vai poder ter, né, uma avaliação multidisciplinar também, então vai passar às vezes se não é uma síndrome, né, que já não está sendo diagnosticada, né, que já não está ali aparente, ela vai passar por uma avaliação neuropsicológica também. E aí o que vai identificar? Habilidades, que habilidades essa criança tem, o que ela ainda está um pouquinho melhor, aonde ela vai poder potencializar um pouquinho, ela vai reconhecer isso nela, ou ela vai ter então melhor aceitação da comunidade por causa disso, né, que eu falei, ele já sabe daquilo. Então assim, eu sei que eu tenho... por exemplo, eu tenho vitiligo, que o vitiligo não passa, que não vai pegar, que não é transmissível. Então, saber disso traz muito mais convívio, né? Muito mais tranquilo. Eu sei da limitação dele, então se às vezes ele não entender, eu não vou ficar aqui insistindo
trabalhar. Não vou frustrar além do limite essa criança para depois aparecer aquele comportamento agressivo, desafiador. Então a gente não precisa disso, a gente vai adaptar algumas atividades, então a escola tem que estar preparada, hoje já está muito bem preparada, né? Tem uma professora de educação especial só para passar essas atividades adaptadas para essa criança, né? Então para que ela seja inserida nessa comunidade e para os pais, diminui muito a nossa ansiedade, né? Você sabe o que esperar dessa criança, não quer dizer que saber o que esperar não vai estimular, mas você sabe o que esperar, então não adianta ficar cobrando ou tentando forçar, mas por que ela não me entende? Por que ela não me entende? Né? Então, assim, isso tira até o nosso adoecimento mental em relação ao que esperar dos nossos filhos. Porque às vezes você vai esperar que ele vai fazer às vezes um curso de medicina, vai andar por vários países e vai falar várias línguas. Essa não vai ser uma criança que provavelmente vai falar várias línguas, né? Vai aprender idiomas diferentes ou vai viver, assim, o leve ainda consegue ter uma habilidade diferente, mas não vai rodar o mundo assim sem ter um mediador, sem ter alguém para fazer algumas organizações. E tá tudo bem também, né? A gente falou disso do autismo. É saber os limites também, tá tudo bem, ela vai ser diferente, não adianta a gente achar, né? E nós somos todos diferentes, então a gente tem convivido mais ainda com a diferença hoje em dia. E é isso traz para a criança e para a família e para a escola muita diferença. Isso sim, esse diagnóstico faz muita diferença ali, né? Porque senão os professores também ficam numa ansiedade, ficam tentando passar uma atividade que não aprende, achando até que é eles, às vezes, que está passando algo que não está sendo percebido pela criança. Né? Eu acho que também, além disso, também tem uma questão da gente, enquanto pessoas que estão cuidando das crianças, de achar estratégias para que a gente consiga chegar da melhor forma para que o aprendizado aconteça ali. Que talvez ela não consiga avançar o tanto que a gente deseja, mas ela pode avançar da onde ela está, ela sempre pode avançar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, como é que a gente vai, quais são as estratégias que nós vamos vamos oferecer para que aquele conhecimento que a gente quer passar chegue minimamente para ela, né? Que seja um conhecimento aprendido. Então, acho que isso também nos ajuda, né? É por isso que é um conforto social mesmo, né? Com certeza. Tá, e aí tem os testes neuropsicológicos, que a Ana vai falar, né, do que a gente pode... Tem em várias etapas da vida dele, vai ter testes diferentes, mas não são só testes neurológicos, então uma avaliação clínica, a sua fala, né? Às vezes antes de chegar no teste, tudo isso é reunido já. Né? Não é só ali, porque às vezes a gente tem aquela sensação, vamos testar o QI, né? Esse é aquele teste de QI que a gente fala, assim, que a gente fica, que a gente tanto ouve falar do teste de QI. Que a gente tanto quer ser superior, né? Médio, superior, quer ser altas habilidades. Isso, então ele vai dar esse rebaixamento, né? Alguns testes vai dar, vocês vão ouvir falar números, né? 68, 70, tem uma definição do limítrofe, que está nesse caminho ali dessa deficiência intelectual até uma inteligência normal, né? Então se vai ter também esses caminhos. Não quero que vocês fiquem preocupados com isso enquanto pais, porque isso é nossa, quando a gente lê a gente já sabe, né? Quando vem essa avaliação pra gente, mas de vocês saberem que é uma avaliação global do desenvolvimento realmente, né? São várias áreas que vão ter que estar em avaliação para que esse diagnóstico feche. Né? Não é só ali o QI, né? Essa avaliação da inteligência, que também são várias áreas, não é assim achando que a gente fala às vezes de inteligência parece só lógica, né? Não é só isso. Existem vários tipos de inteligência que vai ser avaliado, mas para que a gente tenha essa consciência que não é só ali, mas o teste, como a gente tem esse recurso, é muito válido também. Né? É o que pauta nós enquanto profissionais, principalmente a psicopedagogia, o psicólogo, que fez uma especialização em psicopedagogia, que normalmente são os profissionais que também fazem a aplicação desses testes, pautam parte da sua avaliação deles, porque eles dão muitas referências. Isso, né? Até para intervir, né? Isso, porque depois você
sabe as habilidades, onde que falta, onde tem um pouquinho mais, qual área que ele vai poder ser mais estimulado, qual área que ele está com mais deficiência. Então, nessas avaliações vão aparecer esse global realmente da criança. Mas é claro que vai ter relacionamento com a família, várias outras coisas que vão estar envolvidas, tá? Fala um pouquinho, né? Sim, acho que a gente pode começar a pensar assim do início mesmo, né? Então, quando a criança é bem pequena, como a gente já falou, a gente já enxerga alguns sinais que são, como a Maria disse mesmo, alguns muito semelhantes com o que a gente já falou das crianças no TEA, né? Por quê? Porque há uma dificuldade de interpretar o mundo mesmo, né? Como crianças típicas interpretariam. Então, muitas dessas crianças têm uma série de dificuldades que podem coincidir com atrasos motores ou não, né? Então, se tem um atraso motor, é aquilo, como ele é muito claro, você vê, né? Um bebê com atraso motor é um motivo de preocupação forte para os pais. Os pais se preocupam, os pais vão. Só que como é que você avalia questões cognitivas num bebê, né? Pensa, a gente já falou sobre isso quando a gente estava falando dos marcos do desenvolvimento. Como é que o aprendizado? O aprendizado é sempre do corpo para internalização, né? Então a gente primeiro experimenta as coisas no corpo e depois a gente vai para outro nível. Meu celular está querendo acabar a bateria. Pode colocar. Depois a gente vai para outro nível de internalização do conhecimento. Então, os bebês, a gente consegue ver várias questões cognitivas ao manipular objetos, né? Ao eles tentarem chamar a nossa atenção a partir dos recursos que é esperado para aquela faixa etária. Então, é bem importante os pais, especialmente os pais de primeira viagem, ficarem colados nos marcos do desenvolvimento. Nessas crianças bem pequenas, a gente não vai falar de deficiência intelectual, a gente vai pensar num atraso que pode ser um transtorno do desenvolvimento, se for um atraso muito grande. Então, por isso que, se é uma criança que tem atraso de fala, o primeiro lugar que ela vai parar é na fono, primeiro lugar. Se tiver um atraso motor, é bem possível que ela pare numa físio, até antes de uma TO. Isso. Às vezes seria mais importante uma TO, mas geralmente vai para físio porque é uma profissão mais aí, talvez... ligada ao motor mesmo. Exatamente, é ligada especialmente ao motor, não tem tanta função envolvida, né? A função são motores mais grossos, né? Enfim. Então a gente tem uma escala, tem algumas, né? Tem algumas formas de você entender como é que é o funcionamento global, como a Maria disse, dessas crianças, porque você vai enxergar o todo, como que ela age, tanto em questões cognitivas, que vão dar alguns sinais, né, de habilidades ou inabilidades intelectuais, questões de compreensão e expressão verbal, a depender da idade da criança, e também do desenvolvimento motor grosso e do motor fino. Temos uma escala que é uma escala de padrão ouro para avaliar isso, que eu fiz uma formação recentemente. Por isso que eu deixei ela falar, gente. Exatamente. Porque, assim, essa área é uma área bem mais frequentada por psicólogos. Todos os cursos que eu vou, os psicólogos, eles dominam, né? Eles já estão nessa pegada de Ela é uma psicóloga fono. Eu sou uma fono que adora fazer coisas interdisciplinares, entendeu? Então, o meu conhecimento ele sempre foi assim, desde a faculdade. E aí a Bailey é uma escala, então, que vai avaliar, na verdade, ela não avalia inteligência nessa idade, ela vai até 3 anos e meio, e você consegue avaliar bebês de 16 dias, o que muitas pessoas não imaginam, ela faz. Ela para vocês verem como ela é importante, assim, no sentido de ser boa, de pegar coisas, né, de pegar, como fala, forças e fraquezas da criança, ela só foi traduzida do inglês para o português. Ou seja, as crianças não mudam. E essa escala, ela é traduzida e ela é usada no mundo inteiro. As crianças não mudam, gente. Então não adianta vocês pensarem, ninguém pensar que, ai meu Deus, eu tenho aqui uma criança excepcional, ela vai crescer e vai ser a melhor de todas. Não, as crianças de um modo geral, elas têm... Gente, elas são únicas. Sempre. Não, cada ser humano é único, mas tem marcos do desenvolvimento e a gente consegue medi-los, né? Tanto quantitativamente quanto qualitativamente.
Então essa é a primeira escala que vai avaliar as forças e as fraquezas das crianças pequenas. Então, primeira coisa é chegar para a intervenção. Uma criança que tem atraso, se for fala, vai chegar para fono, se for motor, vai chegar para TO. É bem difícil, hoje em dia um pouquinho mais, mas as psicos atendem crianças com atrasos, atrasos globais mesmo do desenvolvimento, mas geralmente depois dos 4 anos. Depois dos 4 anos. Se é uma criança sem outros sinais. Isso. Agora, se é uma criança, por exemplo, com sinal de TEA, aí provavelmente já chegou. Se é uma criança com síndrome, alguma síndrome, dependendo da queixa ali, né, do que se mostra, vai chegar, né? Então, interviu. Aí essa criança, ela avançou um pouco, mas ela não avançou tanto que era esperado, certo? Porque uma criança com atraso, com um pouco de estímulo, ela avança demais, não é pouco. Isso. Né? E você não precisa dar muito para uma criança. A gente faz grupo de mães, ela na área dela, eu na minha, e aí no grupo de mães essa semana 2 mães falaram, olha, meu filho assim estava com muito atraso, eu decidi que eu ia tirar as telas, então tirei TV e celular, ou reduzido muito, comecei a brincar com a criança e agora já está falando várias palavras, então não precisa de muito, em 2 meses você vê um grande resultado. Um grande resultado. Agora, se você vê um pequeno resultado em 2 meses, uma criança bem estimulada, aí já é um sinal de alerta. Aí você continua trabalhando com essa criança, porque essas são crianças que vão ficar em acompanhamento durante muito tempo, e aí começam a surgir outras questões, né? Você espera que ela comece a contar, que ela comece a saber o nome de cores, que ela comece a se interessar por classificações das coisas, né? Até na brincadeira, ela começa a ter uma brincadeira um pouco mais organizada, consegue montar pequenas cenas de casa, né? Ela tá montando e tá falando, ela tá contando, né? Ela tá manipulando junto com a contagem, né? Do que tá acontecendo na cena. Então, a criança não vai fazer assim e ficar aleatório, né? Isso E assim, tem uma história por trás. Às vezes a história ela é coesa dentro do que a criança está querendo dizer, mas é uma história curta, né? Então, mas tem uma coesão, uma coerência aí. Essas crianças com deficiência intelectual, elas têm um discurso, quando elas falam, a maioria fala, né? Essas leves, né? As leves falam. Sim. Mas aí tem um discurso que começa a te contar uma coisa que aconteceu em outro lugar, você não sabe, né? Que aconteceu aquilo. As crianças, elas introduzem minimamente. E se elas não introduzem, você pergunta, elas sabem dizer. As crianças com atraso ou com desenvolvimento típico. Essas com deficiência intelectual, eu não entendi o que aconteceu, mas por que você está me falando isso? Você não consegue entender. Você não consegue. Se você não participou da cena, é uma história sem pé nem cabeça. E ela começa a te contar do nada. Assim, você está fazendo outra coisa, está falando de outra coisa, ela começa a falar e te contar, né? E aí, a partir dessas dificuldades, acho que acabou no Insta. Tá ali no outro. Tá ali no outro. A partir dessas dificuldades, a gente já vai pensar um outro modo de avaliar, e aí sim a gente começa a pensar em avaliações de inteligência. Isso. E aí sim é só o psicólogo que pode aplicar. Então, esses aí realmente eu não posso frequentar, gente. Ainda. Quem sabe algum dia. Ela vai virar uma psicóloga depois. Eu quero ser fono, mas eu quero ser uma fono integrativa, entendeu? Eu quero não, eu já sou, mas quero mais. Isso. E aí, normalmente, por exemplo, a partir de 6 anos, a gente tem um VISC. Mas a gente tem o som R. Verdade, desculpa. Que é entre 3. Isso. Que ele pega esse intervalo até chegar ao 7. Isso, na alfabetização, né? Que a criança a pré-alfabetização. Ele também vai pegar. Eu não sei nem de quando que ele é, mas a gente começou a trabalhar com ele faz recentemente. Né? Eu não sei realmente a data, me falta aí, não peguei. Mas também tem, aí já é uma avaliação também de inteligência, tá? Para essa criança, mas os estudos indicam para a gente fechar essa avaliação acima de 5 anos. Realmente, como eu falei para vocês, não é para precisar fazer outro teste, mas a gente viu realmente que a gente estimulou e essa criança não deu esse salto que a Ana falou. Né? Não foi sem estímulo. A gente tem que continuar estimulando, tem que continuar estimulando. Né? Então, é como você enquanto mãe e pai em casa, né? Você vai voltar a repetir, você vai ver que às vezes se você deixou também de estimular um tempo, às vezes aquilo que parece que ele aprendeu já se foi.
né? Porque ele tinha uma limitação, ele tinha uma memória bem recente daquilo, mas a hora que passa muito tempo aquele acontecido, parece que você vai ter que fazer de novo. É verdade, parece que ele desaprende. Desaprende. Né? Não é que desaprende, né? Mas é ele não real. aprendeu realmente, ele imitou Isso. aquilo, estava muito próximo à memória dele, né? Porque foi poucos dias ele estava fazendo. Ou na hora, né? Ali na hora ele faz, E depois você retoma, não faz isso. Mais. Então, assim, de forma geral, a gente vai falar de crianças com esse atraso realmente, né? Nesse, como eu falei, do global, dessa abstração, muito dependentes, né? A gente vai precisar dessas avaliações neuropsicológicas também para fechar essas avaliações. O neurologista vai ser o médico que vai fechar, que vai dar essa avaliação realmente, a não ser que é por causa de alguma síndrome, aí às vezes outros médicos também estão envolvidos nesse diagnóstico. E esse diagnóstico vai servir para quê? Para que você, junto com a escola, principalmente, consiga fazer um trabalho diferente. Né? Ele vai para outros atendimentos, sim, também, para potencializar essas habilidades que ele está conseguindo fazer. Mas sabendo disso, né? Os pais precisam de ajuda também, como eu falei, eu sempre falo, a gente tem falado agora dos atípicos, então esse trabalho do luto da criança que a gente desejou, que a gente pensou que ia ter, né? A gente vai precisar trabalhar com isso, que também são crianças que a gente vai poder ver algumas limitações que a gente não gostaria que tivessem, mas são as nossas crianças reais. Essas são as nossas crianças que chegam para atendimento, essas são as crianças que estão nas escolas, que estão nos parquinhos, que estão em todos os lugares. Então, toda a comunidade precisa lidar com isso, de também fazer esse luto, de achar que, né, era para ser isso. Não era para ser, é o que ela é. Sim, então, a gente tem que trabalhar com isso, com o que ela é. Sim, a gente também tem que usar muito as nossas habilidades adaptativas aí e se adaptar ao que a gente precisa fazer para que essa criança aprenda da melhor forma possível. E que ela esteja no mundo da melhor forma possível. Isso, claro. Né? Adaptando algumas situações, então o serviço vai ser adaptado fala assim, vai ser dentro do que ela vai conseguir, pra ela, né? Mas ela consegue, ela vai receber um valor, às vezes vai ter alguém para organizar um pouquinho, né, essa organização financeira, mas ela sabe, ela aprende isso. Assim, uma coisa bastante peculiar no Brasil, talvez aconteça em outros países, mas a gente não sabe, né? Que essa questão da dificuldade dessas pessoas que são atípicas, né? A gente usa isso sem aspas mesmo, né? De conseguir a sua independência. E isso é uma das questões que os pais mais se preocupam, e tem que se preocupar mesmo, porque a gente não vive para sempre, né? Então a gente deseja que os nossos filhos eles sejam independentes, eles sejam felizes, né? Isso até muitos trabalhos mostram, esse trabalho de expectativas dos pais, né? Tem países que já conseguem se organizar melhor, até pela estrutura, do modo como ensinam as crianças na escola, e eu digo que todas as funções adaptativas também, exatamente, né? Não é só as intelectuais. Porque assim, gente, igual tem um seriado lá que chama Atípico, na Netflix, e mostra, né, um menino, enfim, ele tem uma série de dificuldades e ele vai morar, chega uma hora que fala assim, ai não, eu quero sair da casa dos meus pais. Isso é bem comum nos Estados Unidos, é bem mais comum que aqui no Brasil, porque ele é um jovem, ele é bem jovem, ele não é assim uma pessoa que não tem com quem ficar, não, ele decidiu ir morar sozinho. Então a gente tem que se preocupar nisso. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que a gente conscientemente queira fazer pelos nossos filhos, qualquer filho, né? O filho que se apresenta ali, né, para vocês, de fazer com que eles sejam autônomos o máximo possível, a autonomia dentro do que é possível para eles, né? Como eles vão se virar nessa vida se eles não tiverem os pais não tiverem, né, muitas pessoas para contar. E às vezes a gente não ia deixar, enquanto pais brasileiros, eles morarem sozinhos. Não deixa. Não ia deixar. Como que ele vai conseguir pagar as contas? Como é que se acontecer algum problema, como é que ele vai conseguir resolver?
e ele vai precisar, às vezes, de um monitoramento, sim, né? Às vezes vai ter que passar lá, ver mais ou menos como que tá a organização, mas ele pode morar sozinho. E às vezes até assim, gerar né, essas coisas são construídas, né, igual formiguinha mesmo, né, um passinho por passinho, mas uma comunidade que possa apoiar essas pessoas, né? Então por que tem que ser só os pais? Ele não pode ter um amigo que o ajude, ou um vizinho, né? Isso, exatamente. Então essa coisa da comunidade que está ali em volta dessa pessoa, né? Isso. E é isso, gente, pais, mães, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quem está assistindo em outros meios aí, mas vocês podem nos deixar também. Então, assim, as perguntas, às vezes, a hora que você assiste, Maria, será? Eu sempre falo isso. Se será, então vai para avaliação. Se tem dúvida, se tem dúvida, gente. Se surgir uma dúvida, eu falo que, enquanto mães, a nossa sensibilidade é diferente. Se tem dúvida, leva para uma avaliação. Né? E aí você vai ter profissionais. Essa semana uma mãe me perguntou algumas coisas, eu falei assim, ainda bem que você mandou pra mim. Porque às vezes a gente vai perguntar pro vizinho, pra tia, pra avó, pra não sei o que, nossa, já ia todo mundo também falar pra ela, na verdade, é isso mesmo. Né? Então assim, de acalmar não quer dizer que a gente fecha o diagnóstico, né? Assim, numa olhada, ou que a gente tá fazendo isso, mas assim, quando a gente está convivendo, observando algumas coisas, já tem alguns pontos que a gente fala assim, isso não é. Tenho certeza que isso não é. Pode ser qualquer outra coisa, mas isso não é, né? Com a nossa experiência, com o que a literatura traz, não tem. Isso aqui já descartou, né? Sabe aquela coisa assim, igual eu falei, assim, um deficiente intelectual que só sai mal na escola. Não, mas em todas as outras áreas você vê uma adaptação boa, ele está em tudo, ele consegue se organizar. Todas as outras atividades vai tudo bem, ninguém fala nada, e aí só na escola. Então não é uma deficiência intelectual. Às vezes alguma transtorno ligado ao escolar, né? Alguma coisa de aprendizado, mas não é. Então assim, tem algumas coisas que a gente tem que, eu sempre falo, tem que. Precisamos observar e procurar um especialista. Tá? Procure, a gente tem feito esse conteúdo exatamente, especialistas falando do que a gente tem observado para te dar um parâmetro maior, né? E não que saibamos tudo, né? Mas assim, exatamente para te dar algo que agora eu estava fazendo um curso, coisas que realmente a gente tem estudado, né? Não é só o que estão falando. Porque também hoje em dia a informação é bem fácil, então fica com muita dúvida, né? Assim, a gente... Eu acho ótimo. Sim. Eu acho que é muito bom as pessoas terem informação. E aí, essa informação, se gerou uma pulguinha atrás da orelha, a melhor coisa é procurar uma avaliação, sabe? Isso. E a avaliação é por quê? Porque vai ver o seu filho, não aquele texto que você leu de uma pessoa genérica, de um estereotipado, sabe? Daquela pessoa. Então, aquela informação não é do seu filho. Encaixa algumas coisas, não é do seu filho. Quando eu disse assim, né, que às vezes a gente tem uma percepção de que, nossa, meu filho é único, e de fato ele é único, né? Mas dentro do que a gente espera para um ser humano, isso, nós temos parâmetros para avaliar, né? Vários parâmetros. Então, é possível de ser avaliado, né? Vários profissionais hoje fazem avaliações que são mais integral, mais global, e eu acho até que no futuro, eu já tenho isso na minha cabeça, eu acho que no futuro essas profissões elas vão sumir, vai existir alguma coisa tipo, mas um terapeuta, entendeu? Não sei se vai ter essas áreas tão partidinhas, a gente já dividiu, agora a gente já tem de ampliar. Então, a gente consegue avaliar essas crianças. Agora, vocês podem buscar o conhecimento para entender o desenvolvimento. Só que às vezes vocês não conseguem saber exatamente. Tem muita coisa disponível na internet, né? Às vezes vocês acham os questionários, às vezes eu recebo umas coisas dos pais. Os pais acharam um questionário, por exemplo, o Denver lá, o modelo Denver de intervenção precoce para as crianças no autismo, né? É super difícil de fazer. Gente, eu iniciei a formação. É muito complexo, você tem que fazer supervisão para você conseguir preencher aquilo, para você conseguir fazer os objetivos lá da criança. Aí vem o pai e a mãe acha na internet e fala, preenche tudo. Eu vou fazer isso, nossa, ele já tá me dizendo o que é para fazer e bota lá o que acha, né? Mas não é simples, assim, as coisas são complexas porque elas foram estudadas
usadas para analisar as crianças. Então, se tem dúvida, tudo bem, baixa aí as coisas da internet e vai tentando entender, mas uma hora vai ter que um profissional olhar. E tudo isso é só base para que você chegue para alguém que vai falar com você do seu filho, da sua vida, da sua família, né? Eu sempre falo isso assim, para se encaixar no que você precisa, no que o seu filho precisa. Sim, né? E é isso, a gente já passou do tempo aqui. Tá bom, gente? Obrigada por estar aqui com a gente, né? Daqui a 15 dias a gente volta, provavelmente falando mutismo seletivo, não sei, algumas coisas aí. Que a gente vai trazer também, que é bem frequente, né? Na criança até 6 anos, mutismo seletivo, então, bem frequente não. É trazido nesse tempo, né? Então, assim, é uma das coisas que pode estar acontecendo aí com o seu filho também. Exatamente. Beijo, gente. Tchau, gente. Até mais. Até mais.